Uma pesquisa revela que, apesar de saber da importância da camisinha na prevenção das doenças, só pouco mais da metade dos brasileiros usa o preservativo nas relações casuais. O comportamento de risco é maior entre os mais jovens. Um motel em plena Sapucaí. A escola de samba carioca Mocidade Independente Padre Miguel mostrou como algumas pessoas aproveitariam o último dia de vida antes do fim do mundo. Resultado, muito beijo e pegação na avenida. No carnaval de rua também tem beijos e paquera. E se rolar algo a mais... Com camisinha. Por quê? Tem que se proteger. Se proteger das doenças, né, que a gente já conhece e também, sei lá, a gente não quer assumir nenhum filho por enquanto, né? Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 94% dos brasileiros sexualmente ativos sabem da importância do preservativo, mas quase metade não usa a camisinha durante as relações sexuais casuais. Vai por mim, mano. O homem esquece, o homem é cabeça dura, tá ligado? Foram entrevistadas 12 mil pessoas com idade entre 15 e 64 anos em todo o país no ano de 2013. Apesar das campanhas de estímulo ao uso do preservativo, o percentual de pessoas que relatou ter usado a camisinha nos últimos 12 meses não mudou muito desde 2004. Já o número de brasileiros com mais de 10 parceiros sexuais na vida subiu de 19% para 44% no mesmo período. Para a presidente do GAPA, entidade que dá apoio ao portador do vírus HIV, o comportamento de risco é maior entre os mais jovens. Eles não conhecem, eles não têm a visão da AIDS. Eles não conheceram ninguém que tenha falecido e que tenha causado impacto na época, né? Então, quando a gente conversa, a única coisa que eles falam é que tem remédio. Então, é como se fosse uma doença curável, como se fosse uma coisa simples. Falar do seu bolso, num país de juros altos, economia em baixa, investidores avaliam opções para tentar vencer a inflação e fazer o dinheiro render em 2015. É terça-feira de carnaval, mas para muitos a data representa a verdadeira véspera de ano novo. Amanhã é hora de pensar em colocar a vida em dia, inclusive a financeira. Com a economia em baixa e a inflação em alta, não está sobrando dinheiro. Você tem que dar uma apertadinha aí, né? Não gastar muito com besteira, né? Para poder economizar um pouco aí. Tá bem complicado guardar algum dinheiro. Você tem que se programar bastante. Mesmo com dificuldade, quando sobra um dinheirinho, a opção do brasileiro para poupar costuma ser a mais conservadora possível. A velha e boa caderneta de poupança. Só que em janeiro deste ano, ela rendeu menos da metade da inflação. O IPCA, o Índice Oficial da Inflação, ficou em 1,24% e a caderneta de poupança rendeu 0,59%. A expectativa é que a tendência se mantenha, já que o mercado projeta uma inflação de 7,15%, acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O investidor deve buscar aplicações mais rentáveis, principalmente as vinculadas às taxas de juros. Para segurar a inflação, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25% ao ano. O dólar também se apresenta como opção. No começo do mês, a moeda americana ultrapassou a casa de R$ 2,80. É a maior alta em 10 anos. Mas mesmo rendendo menos, a poupança tem duas vantagens. É livre de impostos e o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Rafael tem dinheiro aplicado na poupança e não pretende mexer. A poupança, por exemplo, ela tem liquidez imediata. O cara vai lá e resgata a hora que ele quiser. O fundo de investimento tem um pouquinho de restrição, né? O escândalo envolvendo a filial suíça do Banco HSBC está longe do fim e ainda há muitos dados a serem revelados. Alguns deles envolvem uma grande empresa do setor de petróleo, cujo nome ainda é mantido em sigilo. O alerta foi feito por Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC na Suíça e responsável pela divulgação dos fatos revelados até agora. Por enquanto, sabe-se que bilhões de euros passaram por contas secretas de mais de 100 mil clientes, incluindo empresários, estrelas de Hollywood, esportistas e também traficantes de drogas e armas. O banco alega que esses fatos foram descobertos em 2007 e que os responsáveis foram afastados. Mas o ex-funcionário afirma que ainda há muito
muitos dados em poder de autoridades europeias e que parte deles envolve uma grande empresa de petróleo. Ele não revelou de qual país é essa empresa. Os documentos vazados por Hervé Falciani revelam a existência de 5.500 contas secretas de brasileiros entre pessoas físicas e jurídicas, com um total de depósitos superior a 7 bilhões de dólares. E olha, agora de manhã a polícia da Suíça desencadeou uma operação de busca na sede suíça do HSBC. Há informações de que as autoridades suíças também investigam contas da Petrobras no país. Mesmo depois de deixar a Petrobras, o diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, continuou recebendo um mensalão de R$550 mil durante 2 anos. Era a comissão ou propina por apenas um dos contratos que ele ajudou a fechar. Até um mês antes de ser preso, em março de 2014, Paulo Roberto Costa ainda recebeu uma das parcelas do acordo que havia fechado com um grupo de empreiteiras que prestavam serviços à Petrobras. No total, só por esse contrato, Costa recebeu R$8.8 milhões. Em depoimento aos procuradores da Operação Lava Jato, o ex-diretor admitiu que os pagamentos eram irregulares. E a oposição cobra explicações do ministro da Justiça sobre os encontros que ele teve com advogados de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Líderes do PSDB, DEM e PPS na Câmara e no Senado querem acionar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra José Eduardo Cardoso e também vão tentar convocar o ministro da Justiça para que ele preste esclarecimentos no Congresso Nacional. O ministro teria se reunido com advogados da empreiteira UTC e Camargo Corrêa, investigadas no escândalo de pagamento de propina na Petrobras. Mas na agenda oficial não há registro dos encontros. O episódio também rendeu críticas do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que pediu a demissão de Cardoso. Petistas saíram em defesa de Cardoso e criticaram os comentários de Barbosa. Hoje, o ex-presidente do Supremo rebateu as críticas e disse que é um cidadão livre. A Agência Reguladora dos Estados Unidos divulga novas regras para o uso de drones no país. Quem quiser usar os aviões não tripulados para fins comerciais terá que seguir uma série de medidas. O tamanho do drone será limitado, assim como a altura, o horário e a rota do voo. Tudo para melhorar a segurança e evitar que esses aviões usados em várias atividades hoje virem uma ameaça. Os drones civis são pequenas aeronaves usadas para fins comerciais ou recreativos, que costumam ser operados por um controle remoto, um tablet ou um aplicativo de smartphone. Alguns, mais modernos, também podem ser guiados por sistemas autônomos de GPS. Os aviões não tripulados podem ter características muito diferentes. Alguns mais simples pesam poucos gramas. Outros podem pesar centenas de quilos. O preço também varia. Vai de $50 por um modelo básico equipado apenas com uma câmera a milhares de dólares por um modelo de última geração com diversos recursos tecnológicos. Hoje, o uso de drones civis cresce sem parar. São utilizados normalmente para monitorar plantações, fazer coleta de dados em pesquisas geográficas e topográficas, segurança de redes de eletricidade, serviços postais, filmagens para programas jornalísticos, para o cinema ou para entusiastas de esportes. Nos Estados Unidos, o aumento do uso dos drones poderia criar até 100 mil empregos até 2025, injetando bilhões de dólares na economia, o que exige regras cada vez mais claras. As normas para o uso comercial e recreativo dos equipamentos varia de país para país e a regulamentação tem ficado mais rígida. Em mãos erradas, os drones podem ser usados para fins criminosos, como invasão de propriedade, espionagem e até transporte de drogas. A Suíça é dos países pioneiros em agricultura orgânica. Hoje, os terrenos públicos podem ser usados pelos moradores para o plantio de hortas livres de agrotóxicos. A música que sai do antigo instrumento anima a praça em frente ao parlamento, no coração da capital da Suíça. Bem ao lado, toda semana acontece a principal feira livre de Berna. Tem de tudo: flores e plantas para decorar as casas, legumes e verduras de encher os olhos. Os tomates chegam a brilhar. Queijos de vários tipos e petiscos temperados dão água na boca. Mas não é só a qualidade dos produtos que chama a atenção. Num país tão organizado como a Suíça, qualquer detalhe faz diferença. Aqui na Feira Livre, por exemplo, esse aqui é o ponto de fornecimento de energia. E um detalhe, todo esse objeto fica enterrado no solo. Quando tem a feira, ele sobe e quando a feira acaba, ele abaixa e fica de novo no asfalto.
não é difícil entender tanta qualidade. Os suíços valorizam a produção local, feita em pequenas propriedades rurais. E quando falta espaço em casa para plantar, é só dar uma olhadinha pela cidade. Na busca por qualidade de vida, muitos moradores aqui de Berna procuram alternativas, principalmente quem vive em apartamentos. E este espaço é uma delas. Esta é uma área da prefeitura que repassa para produtores interessados em fazer pequenas hortas. Essas pessoas pagam uma espécie de aluguel anual para plantar aqui tudo o que quiserem. E tudo que sai daqui é natural, orgânico e é tudo muito bonito. Dá uma olhada na abóbora. Tem verduras, tomates variados, pepino, maçãs, amora, uma variedade incrível para um espaço tão pequeno. Por um espaço de 200 metros quadrados, moradores de Berna pagam à prefeitura 300 francos suíços por ano, o equivalente a R$ 750. Plantamos berinjela, pimentões, tomates, planto de tudo. A seguir tem Hora do Esporte. Internacional estreia com derrota na Libertadores e mais. O Atlético Mineiro já está no Chile para a primeira batalha contra o Colo-Colo.